Olá, queridos irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez no Perguntar Não Ofende. Eu sou o reverendo Roster Guimarães Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. E hoje a questão que nós vamos responder é a seguinte: a evangelização e a doutrina da eleição podem reconciliar-se uma com a outra? Esse é um questionamento que nós calvinistas sempre escutamos quando ensinamos acerca da doutrina da eleição. As pessoas geralmente dizem: se o pecador já está eleito, por que evangelizar? Deus que dê um jeito de que ele se converta. Eu não sei se você sabe, mas esse foi o argumento do concílio do reverendo William Carey, pai das missões modernas, que saiu da Inglaterra na década de 1790 para pregar o evangelho na Índia, quando ele pediu um concílio de pastores da sua região que o mandassem evangelizar na Índia. Eles disseram que Deus tinha os seus eleitos e que se ele quisesse que eles se convertessem, ele daria um jeito. Isso não era a responsabilidade deles. Mas, graças a Deus, William Carey não abraçou esse argumento hipercalvinista, mas ele entendeu que porque nós cremos na doutrina da eleição, nós vamos pregar o evangelho. Então, eu gostaria que você entendesse o seguinte, que a evangelização e a doutrina da eleição não se contradizem. Primeiro, porque foi o Senhor que nos escolheu soberanamente, que nos mandou pregar o evangelho a toda criatura. Foi o Senhor quem nos escolheu. E a palavra de Deus é muito clara ao dizer que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, o propósito da predestinação é que cada um dos eleitos de Deus seja adotado como filho de Deus, por meio de Jesus Cristo. Como vai se dar essa adoção? Como alguém que foi eleito antes da fundação do mundo vai ser adotado como filho de Deus? Paulo, em Romanos 8, 29, diz que porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O apóstolo Paulo nos apresenta a cadeia de ouro da salvação. Ele nos mostra que aos que de antemão conheceu, o verbo conhecer é um verbo que expressa o hebraísmo no texto grego. O verbo em hebraico é iadá, que significa, querido amigo e irmão, ter um relacionamento íntimo. Em Mateus 1, 25, esse verbo foi traduzido para dizer que José não conheceu a Maria, mesmo que já se tivesse casado com ela. O que significa isso? José casou-se com Maria de papel passado e a levou para casa, mas ele não teve relacionamento sexual com Maria, não a conheceu intimamente até que Jesus nascesse. Depois que Jesus nasceu, então José consumou o seu casamento com Maria. Então conhecer significa amar, ter um relacionamento íntimo. Entendendo isso, então, você vai entender que lá na eternidade, os que de antemão conheceu, ou seja, aqueles que Deus amou, Ele os predestinou. Ele nos predestinou para nos moldar à imagem de Jesus, para que Ele seja o nosso irmão mais velho. E porque Ele nos predestinou, no momento oportuno de nossa história, quando ouvimos a pregação do Evangelho, o Espírito Santo, com vocação eficaz, nos chamou e nos regenerou para uma viva esperança, e nos deu a fé como dom, e nós abrimos os olhos e ressuscitamos da alma e vimos Jesus, e o amamos como nosso Salvador. E nesse momento cremos, e nesse momento Deus nos declarou justos pela graça mediante a fé, quando imputou, ou seja, considerou sobre nós a justiça de Cristo Jesus. E agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você não tem culpa alguma diante de Deus e toda a justiça do Senhor Jesus foi depositada na sua conta celestial. Você nunca vai poder gastar as misericórdias de Deus com você. Por esta causa, em último lugar, o último corolário lógico é que Deus já te vê como glorificado. Esse é um grande desafio para nós.
porque nós ainda somos cristãos neste mundo, enfrentamos grande batalha, mas o Senhor já olha para o cristão como alguém que é glorificado. Com base em tudo isso que eu disse para você, a evangelização tem tudo a ver com a doutrina da eleição. Sabem por quê? Porque o eleito só vai crer se ele ouvir a pregação do Evangelho. Paulo disse em Romanos 10:17 que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, quando nós anunciamos o Evangelho, Deus soberanamente salva os seus eleitos. Mas talvez você me pergunte, pastor, como é que eu vou pregar? Eu não sei quem é eleito e quem não é, como é que eu faço? Eu tinha um professor muito querido que já está na glória com o Senhor Jesus, reverendo George Alberto Canelhas. Foi meu professor no seminário JMC. Ele dizia assim para nós: filho, você não precisa se preocupar. Você não é do departamento de admissão. Você é do departamento de divulgação. Quem escolhe é Deus. Quem regenera monergisticamente é o Espírito Santo. Você só precisa pregar o Evangelho a toda criatura. Deus, a seu tempo, do seu modo, vai chamar os seus eleitos. Eu só quero dizer a você que alguns dos maiores evangelistas da história da humanidade criam na doutrina da eleição. O apóstolo Paulo ensinou essa doutrina. Agostinho de Hipona foi um grande defensor desta doutrina. Martinho Lutero defendeu essa doutrina. Calvino a sistematizou para nós e a explicou com muita clareza. O grande evangelista George Whitefield, considerado um dos maiores pregadores da história da humanidade, defendia essa doutrina, dizendo que a aprendeu de Cristo e do estudo da própria palavra de Deus. Charles Spurgeon, muito admirados por todos no século XIX, considerado príncipe dos pregadores, defendeu essa doutrina maravilhosa. Querido amigo e irmão, se eu creio na doutrina da eleição, isso vai ser uma segurança para a minha evangelização. Porque eu sei que quando eu pregar o Evangelho, Deus soberanamente vai converter os eleitos. Ou seja, eu sei que haverá resultado. Se eu não acreditasse na doutrina da eleição, nada me asseguraria que eu poderia observar conversões. É por isso que quando Spurgeon ensinava seus alunos a pregar, no seu livro Conquistador de Almas, ele diz que se você não crê que Deus vai salvar os eleitos, não pregue. Mas porque nós cremos que Deus vai usar o Evangelho para salvar os eleitos, nós vamos nos levantar e pregar o Evangelho a toda criatura. Que Deus te abençoe. Pregue o Evangelho e que Ele te dê a graça de ver a salvação dos eleitos. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Jesus. Amém.